Você já se sentiu cansado e ficou pensando em tomar alguma coisa, às vezes, para elevar sua testosterona, achando que esse era o problema? Aí você foi dar uma pesquisada lá no Google, achou lá 1 milhão de suplementos, aquele monte de propaganda de coisas para aumentar sua testosterona, de produtos para aumentar sua testosterona. Já parou para pensar se realmente isso funciona? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Os suplementos que realmente podem ou não funcionar para aumentar a testosterona. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com foco na saúde dos homens, formado em urologia e andrologia. Antes de a gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixe sua curtida, qualquer dúvida, só mandar para mim lá nos comentários. E aí, será que esses boosters, esses suplementos para aumentar a testosterona funcionam? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que apenas 25% deles tem algum dado clínico favorável sobre esses suplementos que tem dentro. E, mais impressionante ainda, metade desse suplemento está sendo comercializado, das substâncias que tem nesse suplemento, sequer tem um estudo clínico mostrando esse suplemento, né? Então isso que a gente já tem que ficar alerta e tomar cuidado. Então a maioria realmente é uma promessa, não é necessariamente funciona, não tem uma evidência que funcione, não foi publicado cientificamente. E muitas vezes eles usam superdoses de vitaminas, superdose ali de minerais, suplementos, e pode até sobrecarregar o seu corpo. Então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado. Geralmente, então, o que são esses suplementos? Né? Eles são uma mistura, muitas vezes, de aminoácidos, vitaminas, fitoterápicos, com essa promessa aí de aumentar a testosterona. Geralmente são compostos de maca peruana, tríbulos terrestres, fenogrego, long jack, vitamina D, zinco, magnésio, entre outros. E agora a gente vai dividir, né? A gente vai colocar os que têm maior potencial, aí, mais evidência científica de que funcione, e os que menor ou tem quase nenhuma evidência. Então vamos começar pelos que têm pouca chance de funcionar. E começando entre os mais famosos, aí todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o tríbulos terrestres. Então já tem bastante evidência, bastante publicações, inclusive ensaios clínicos, e a maioria deles mostrou o quê? Que o tríbulos terrestres não ajudou a melhorar a testosterona, tá? Então esse é o primeiro suplemento que eu estou falando e que é um dos mais comuns, então é importante você ter isso em mente. Os estudos não mostraram que ele tem uma boa eficiência, uma boa eficácia para aumentar a testosterona. Um outro queridinho também nas pessoas, aí todo mundo fala, todo mundo gosta de botar nos suplementos, que é a maca peruana. A maca peruana é uma raiz aí peruana, tipo um tubérculo, e daí é bem comum as pessoas colocarem em cápsulas ou até mesmo, às vezes, só comprar o pó e comer. E sempre foi falado, não, ela aumenta a testosterona. Existe um pouco de evidência, tá? Alguns estudos mostrando que pode até aumentar a libido, mas ninguém mostrou que ela pode eficacemente e com consistência aumentar a testosterona. Então também é um mito, tá? Que a maca peruana aumenta a testosterona. E um outro também que tem pouca evidência de que funciona é o sol palmetto, né? Tem gente que usa para próstata também, mas agora avaliando só nesse contexto realmente de testosterona, também não mostrou que não tem eficiência aí, não tem eficácia, não ajuda a melhorar a testosterona. Também é bem conhecido esse fitoterápico. E de uma maneira geral, tá, gente, o que eu pego aqui no meu consultório, tem muitos pacientes que às vezes chegam usando esse tipo de medicação, e na prática também eu compartilho dos mesmos resultados desses estudos, né? Então que eu não vejo muita evidência na prática de melhorar a testosterona com esses fitoterápicos. E agora alguns que são muito promissores, mas principalmente em contextos muito específicos. O que isso significa? Em corpos muito específicos, em pessoas específicas, em situações específicas. Não vai ser em todo mundo que ele vai ajudar a funcionar. Começando pelo zinco, por exemplo, suplementar o zinco. Então o zinco tem sim uma importante relação ali com a sua produção de testosterona, mas ele vai ajudar realmente a subir a testosterona se você tiver uma baixa concentração de zinco no seu corpo. Então se você tiver uma boa alimentação e você tiver níveis bons de zinco, você suplementar esse zinco pensando em subir testosterona, você não vai ter muita eficácia, eficiência. Então, o zinco pode ser bom em alguns contextos. Da mesma forma que a gente pensa na vitamina D, tá? Também tem uma relação importante aí com a testosterona e ela pode ajudar, mas em alguns também contextos, em pessoas muito específicas. Tem bastante evidência, tem bastante estudo sobre isso, mas quando que ela parece ajudar mais, ser mais eficiente? Quando tomadas principalmente por idosos em níveis baixos, mais de 12 meses. Daí parece que sim, ela ajuda a elevar um pouco mais a testosterona. E vamos para outra vitamina que eu falei também que é bem comum, que é o magnésio.
tá? Então o magnésio também pode ajudar, tá? Mas não tem tanta evidência assim. Parece que ele ajuda a subir a testosterona da mesma forma que a vitamina D, da mesma forma que o zinco, no contexto que o homem tem uma baixa concentração de magnésio. Então aí sim parece que tem mais benefício e mais eficiência. E agora vamos falar então dos que tem algum resultado promissor, o que pode ajudar. Tá? O primeiro deles é o ashwagandha. Ele pode sim, tem algumas evidências, tem aí já mostrando, são as evidências mais promissoras, mostrando que ele pode ajudar, tá, a aumento da produção de testosterona, cerca de 10 a 20%, principalmente por quê? Porque ele ajuda a diminuir o cortisol. Então, em homens estressados, que naturalmente a gente vai elevar nosso cortisol muito alto, pode prejudicar lá nosso eixo de produção de testosterona, diminuindo nosso LH, nosso FSH e, consequentemente, diminuindo a produção de testosterona pelos nossos testículos. Então, a gente diminuindo esse cortisol, a gente consegue melhorar esse sinal para o testículo para produzir mais testosterona. Então ele mostrou principalmente uma boa eficácia em pacientes jovens que estão sob estresse crônico. Um outro suplemento que parece também ser promissor, um fitoterápico, é o feno-grego. O feno-grego, algumas evidências mostraram que aumento de testosterona cerca de 10 a 20%, inclusive com melhora de libido, melhora da ereção matinal. Lembrando que não são todas evidências favoráveis, tá? Por isso que a gente sempre fala promissor. O que eu falo quando é evidência favorável? Porque sempre vão ter estudos mostrando mais eficácia, mais eficiência e estudos mostrando não. Então a gente tenta pegar estudos que são mais bem feitos. Por isso que a gente classificou dessa maneira. Um outro suplemento fitoterápico que parece ser bem promissor, mas também ainda tem poucos estudos, precisam fazer cada vez mais estudos, mas já tem alguns ensaios clínicos, é o Long Jack. Então, o Long Jack pode sim aumentar, tem estudos mostrando até 30%, 40% o nível de testosterona, mais uma vez em pacientes também com estresse aumentado, então parece que ele diminui também a questão do cortisol e também ele regula ali uma enzima, ajuda a regular uma enzima que a gente chama de aromatase e diminuir a conversão de testosterona e estrogênio. Então, principalmente em pacientes acima do peso, a gente acaba perdendo testosterona para virar hormônio feminino. E o Long Jack pode atuar ali e ajudar evitar isso que aconteça. E logo você acaba aumentando os níveis de sua testosterona total e sua testosterona livre. Mais uma vez, lembrando, ainda são resultados promissores, mas de todos os fitoterápicos, talvez esse seja um dos melhores resultados aí com o Long Jack. Então, para a gente resumir, a maioria desses suplementos, desses boosters, desses ativadores, desses melhoradores aí de testosterona, não vão funcionar e tem pouca eficiência, tá? Inclusive esses mais conhecidos. Quais que são, talvez, os mais promissores, tem um potencial maior de ajudar nisso, então é o ashwagandha, o feno-grego, o Long Jack, então esses são os mais promissores. Ali os que vão ser bons em alguns contextos são as vitaminas, principalmente vitamina D, zinco e magnésio, e um dos mais conhecidos e que não tiveram bons resultados, já tem bastante evidência científica de que eles não têm bons resultados, é o triblo e a maca, que é bem conhecida. Então, gente, o que eu falo? Inclusive, eu discuto isso com meus pacientes. Se você está tendo algum desses sintomas de cansaço, fraqueza, indisposição, acúmulo de gordura, baixa libido, disfunção erétil, cuidado, tá, gente, em ficar simplesmente lendo os rótulos com propagandas super promissoras, mostrando que aquilo ali é a salvação da sua vida. Então, ao invés, o que eu falo? Assim, ao invés de você gastar o seu dinheiro direto comprando alguma substância dessa, sem nem mesmo saber exatamente se funciona, às vezes será que não vale a pena você investir isso numa boa consulta médica, com um médico que está acostumado a tratar pacientes que têm esse tipo de sintoma? Será que não vale também você discutir com esse médico, então, daí uma reposição mesmo de testosterona, algumas medicações para aumentar a sua testosterona natural, que inclusive tem muito mais evidência científica, evidência de que funcione do que esses suplementos? Então é isso que eu sempre discuto com o meu paciente. Já que você vai gastar um dinheiro com um suplemento, eu prefiro que você gaste dinheiro com uma coisa boa que realmente tem uma eficiência melhor. Só que daí, claro, sempre com acompanhamento médico.
Então, cuidado, tá? Com essas promessas milagrosas de suplementos, de revolucionar a sua vida simplesmente com uma pílula mágica. Isso vale para tudo, tá, gente? Não só para testosterona. Mas cuidado com esse tipo de promessa. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos seus comentários se você ainda teve alguma dúvida desse tipo de suplementação. Também quero saber se você já tomou algum tipo dessa suplementação. Deixe sua opinião, quero saber se melhorou, se piorou, o que você achou. E também me segue nas outras redes para a gente conversar.